Cara, o novo estúdio ficou bem legal aqui, mas ainda falta algumas coisas pra ajeitar aqui, né? Você conhece alguém? Sim. Preciso ajeitar algumas coisas aqui. O Marcos. Ah, o Marcos, né? Seria bom que pelo menos ele já vem na terça-feira, quando começa mais um Loki News, trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E por falar em Marcos, nós temos mais benchmarks. Ah, não. Começamos com tudo. Depois de algumas terças-feiras longe do Loki News, adivinhem só quem voltou? Os mineradores. Bom, também, mas ainda não é a vez deles, e sim do Alder Leak. Dessa vez, os leakers Tum Apizaki, HXL e algum chinês do fórum Bilibili vazaram resultados em benchmarks das novas CPUs. O primeiro deles foi no Seasoft Sandra, onde um i9 12900K junto a uma ASRock Z690 Phantom Gaming 4 apresentaram números não muito extraordinários, com um multimídia score de 1414 TechPix por segundo, o que é MPix por segundo. Não me pergunte que medida é essa, pode mudar por TechPix por segundo de repente, que vai dar na mesma. O que é claramente mais lento do que o 5950X, que faz algo na casa dos 2000 TechPix por segundo. MPix por segundo. O segundo foram pontuações no Cinebench R20 e R23, onde no R20 ele fez algo na casa dos 810 pontos de single thread, e no R23 fez ali uns 2050 e mais de 30 mil pontos no multithread, o que significa que para uma única thread ele chega a colocar uma vantagem de mais de 20% sobre o 5950X, com ambos ficando parelhos no multithread. Por fim, o último leak é do benchmark do CPU-Z, e esse sugere uma vantagem de 23% do 12900K sobre o 5950X no desempenho single thread, o que é considerável. Com esses resultados promissores para o lado da Intel, o hype do Alder Leak só vem crescendo. Será que o trio K, o i9 12900K, o i7 12700K e o i5 12600K vão finalmente desbancar a AMD da liderança do mainstream? Deixa aí nos comentários. E por falar em trio, falando em trio, e não é do trio especial dos mini cracks, eu acho que o pessoal é um pouco jovem para essa referência. Redator, precisa dar uma trabalhada nisso aí. Deixa aí nos comentários. Além de 3 novos modelos de CPUs Alder Leak K, a Intel também pretende soltar um trio de ARCs. Um trio de ARCs no mercado, ao menos é o que diz um vídeo do Moore's Law is Dead. Segundo as informações divulgadas no seu último vídeo, a Intel preparou 2 GPUs Alchemist e com isso pretendem lançar 3 modelos no mercado. A primeira e maior delas deve utilizar um die com 512 EUs totalmente ativados, com frequência acima dos 2 GHz, junto a 16 GB de memória GDDR6, o que deve entregar desempenho entre 3060 Ti e 3070. Not bad. A placa do meio deve usar uma variante dessa primeira GPU, com configurações com 384 EUs e 448 EUs em testes, onde se espera desempenho entre 3060 e 3060 Ti. Por fim, a menor placa usa um die de 128 EUs, 6 GB de memória e TDP menor que 75 watts, onde o desempenho deve ficar entre uma GTX 1650 e uma GTX 1650 Super, porém com suporte a Ray Tracing. Imagina só a tristeza que não vai ser usar Ray Tracing numa placa dessa. O lançamento dos ARCs, deve acontecer no comecinho de 2022 e ainda segundo as informações, a Intel deve chegar com preços agressivos no mercado. Se bem que os preços atuais das placas de vídeo da AMD e da Nvidia já estão bem agressivos. Não tão agressivos? Agressivos? Sim, com o bolso do consumidor, né? Claro, é por isso estão agressivos com a conta bancária de todo mundo. E por falar em agressivos, e provavelmente essa agressividade deve continuar. Afinal, por conta do surto de malware humano pela Ásia, as cadeias de produção de componentes eletrônicos acabaram sofrendo bastante com isso, o que levou à falta de chips. Porém, segundo fontes da Digitimes Asia, agora chegou a vez dos fabricantes de capacitores de alumínio sentirem o baque. Capacitores são componentes passivos usados na maioria esmagadora dos produtos eletrônicos. Por exemplo, tua fonte, placa-mãe, placa de vídeo, televisão, rádio-relógio, aparelho de som, tablet, smartphone, smart TV, módulo de injeção eletrônica do seu carro, todos usam esses componentes. E segundo consta, as fábricas da Chemicon e da Nikon, que parecem mais nome de feiras temáticas de animes, tiveram a sua produção interrompida na Malásia. Porém, acabaram voltando com apenas 60% da mão de obra disponível, o que limitou a produção e acabou aumentando o tempo de entrega para novos pedidos.
pedidos. É esperado que a crise se arraste por 2022, o que significa que além dos capacitores estarem descarregados, o seu estoque também estará e, por consequência, toda a carga ficará por conta do seu bolso, que certamente vai sentir a tensão na hora de comprar qualquer eletrônico, seja ele especializado ou não. E por falar em especializado, quer tornar a situação ainda pior, além da escassez de chips. De acordo com uma pesquisa realizada na indústria, cerca de 80% dos fabricantes de chips disseram que esse problema todo ainda está sendo exacerbado pela falta de profissionais. Sim, gente capaz de entender a sacada com os capacitores no final da última notícia, só para citar um exemplo. O que está jogando o custo da mão de obra para cima. De acordo com a pesquisa, o problema é pior na América do Norte e Ásia, onde as empresas têm encontrado custos cada vez maiores para a mão de obra. Porém, as empresas asiáticas ao menos têm relatado menor dificuldade para encontrar novos trabalhadores, ainda que é um custo maior. Já nas suas contrapartes ocidentais, mais de 60% das companhias vêm relatando dificuldades para contratar mão de obra. Mas unanimidade mesmo foram as empresas relatando que o preço crescente das matérias-primas são um problema, algo que mais de 90% das empresas do setor e do Instituto Locke de Pesquisas e Frituras concordam. Afinal, vai lá tentar comprar uma placa de vídeo, um console, um carro, uma geladeira, uma torradeira. Tá sabendo legal. Mas sabe algo que também é uma unanimidade? Essa mensagem do nosso anunciante. Depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das notícias rapidinhas. Que só não são mais rápidas do que quem? Claro, os mineradores, mas não do jeito que você imagina. Tá em dúvida se sua RTX Ampere novinha vem com dispositivo antiminério conhecido por LHR ou não? Também não está querendo desmontar a placa só para confirmar isso? Então a versão 2.42 do GPU-Z veio para resolver o seu problema, pois agora ele tem um novo recurso para identificar se a sua GPU é LHR ou não. E com isso você consegue também descobrir se dá para vender mais caro para os mineradores ou não. E eles achando que iriam conseguir dificultar o acesso ou censurar essa informação. Porque, como todo mundo sabe, quem manja das censuras é o governo chinês, e por esse motivo o Ministério da Defesa da Lituânia disse aos consumidores que evitem comprar celulares chineses, além de recomendar aos donos desses aparelhos trocá-los o quanto antes. As recomendações não são por conta de possíveis problemas de privacidade, e sim supostamente por conta da tecnologia de censura integrada a esses aparelhos, que aparentemente bloqueia alguns termos como Tibete livre ou vida longa à independência de Taiwan. Para os aparelhos destinados aos mercados ocidentais, essa tecnologia obviamente vem desativada, porém existe a preocupação de que esse recurso possa ser ativado remotamente sem o consentimento do usuário. Esse negócio de censura... Parece que o lançamento das RX 6600 está logo ali. Algumas lojas europeias andaram listando o modelo com preços entre 580 a 954 dólares. Esse lançamento é esperado para outubro, com um preço sugerido abaixo dos 329 dólares. Desde já, boa sorte para quem quiser encontrar uma placa no preço do MSRP. Mais rápido do que esses órgãos de censura estatais, só esse protótipo de SSD da Kioxia, que é compatível com o PCI Express 5.0 e promete dobrar a banda disponível em relação aos modelos PCI Express 4.0. De acordo com as informações divulgadas pelo fabricante, os novos modelos devem vir com capacidades que vão dos 1.6 TB até os 30 TB. E segundo os benchmarks divulgados, o protótipo foi capaz de atingir a taxa de leitura sequencial de até 14.000 MB por segundo e escrita de até 7.000 MB por segundo, com ganhos igualmente impressionantes no que diz respeito ao desempenho de I/O e tempos de resposta. O lançamento desses SSDs é esperado para o finalzinho desse ano, porém não esperem ver isso nos desktops, já que esses modelos têm como alvo os data centers, inclusive usam um form factor diferente do tradicional NVMe M.2. O custo dessa criança nada consta, mas deve ser um preço alto do cão. Tá de olho naquele Volvo C40 elétrico para sua garagem? Então é bom não fazer questão de um acabamento em couro, pois o fabricante
fabricante disse que irá remover essa opção dos carros, como forma de reduzir a emissão de gases estufa na produção dos veículos. No lugar, a Volvo deve usar materiais recicláveis ou provenientes de florestas sustentáveis na Finlândia e Suécia. Falando no Diablo, pelo jeito a Blizzard tratou de lançar outro desastre em forma de remaster, com o Diablo 2 Resurrected, onde os jogadores têm relatado diversos problemas com o servidor, além de vários bugs bizarros ao tentar jogar offline. A solução, claro, prometer que vai trabalhar para resolver os problemas e posteriormente soltar um patch, onde nem sequer existe uma data de previsão para que isso aconteça. Alguém sabe para qual cargo público a Blizzard está se candidatando, por favor? Pelo visto, não aprenderam muita coisa com o Warcraft 3 Reforged. Uma pena que uma empresa que tenha tantas franquias fantásticas esteja agindo dessa maneira. E se você acha que a situação não poderia piorar, claro que ela acabou de piorar. Fábricas de produtos eletrônicos em ao menos 5 províncias chinesas suspenderam a produção por falta de energia elétrica, e é esperado que esses blackouts continuem ocorrendo por mais um tempo, por questões tarifárias e políticas. Quer ver algo que, por mais fantástico que seja, nem sempre termina bem? Pegue franquias de jogos ou filmes e faça o caminho inverso, fazendo jogos sobre filmes e filmes sobre jogos. Sabendo disso, a Nintendo criou a coragem de anunciar um filme de animação do seu personagem mais famoso, o Mario. Eu sei a piadinha, tá? Não vem com essa que ai, que Mario! Vocês estão indo, a gente já tá voltando com as piadinhas. Então, segura aí. Até o momento foi revelado apenas alguns integrantes do elenco que deverá dar voz aos personagens, o qual inclui nomes como Chris Pratt, Charles Martinet, Charlie Day, Anya Taylor-Joy e Jack Black. Espero que vocês conheçam todos os outros além do Jack Black. Será que o Jack Black vai ser o Mario? Faz sentido. A estreia da animação é esperada para o dia 21 de dezembro de 2022 na América do Norte. E vocês estão com boas expectativas a respeito do filme? Deixa aí nos comentários. E o pessoal da Team Group parece que endoidou. Eles divulgaram no Twitter uma imagem de water cooler AIO, dizendo que estão no início de desenvolvimento de um SSD refrigerado a água, e ainda estão aceitando sugestões. E aí, você tem alguma ideia pros caras? Deixa aqui nos comentários. A minha ideia é, pinta de verde e joga no mato. O estúdio brasileiro Aquiris, criador do Horizon Chase, revelou a nova expansão para o seu jogo de corrida. A DLC, que se chama Senna Forever, deverá trazer pistas inspiradas nos autódromos onde o Ayrton Senna fez história, além de um modo carreira inspirado na trajetória do piloto, estratégia de corrida e visão em primeira pessoa. A DLC pode ser adquirida por pouco menos de R$30 em todas as plataformas em que o jogo é oferecido. Porém, existe uma edição especial em caixa para o PlayStation 4 e nesse caso o preço é de R$99. Espero que logo tenha gente fazendo live stream desse joguinho que parece bem interessante. E finalmente a EA DICE anunciou a data do beta aberto de Battlefield 2042. Ele deverá ficar disponível nos dias 8 e 9 de outubro, com pré-carregamento no dia 5. Também foram divulgadas algumas das configurações mínimas necessárias para jogar o jogo. No caso, se você tiver um Ryzen 3600 e uma GTX 1050 Ti, você já deve conseguir jogar, ou uma RX 560 no caso da AMD. Mas uma coisa é certa, essas lives não serão feitas por menores de 16 anos, nem aqui e nem na China, porque o governo chinês anunciou restrições a respeito dessas crianças fazendo lives via internet, como um esforço para controlar e reduzir a interação desse público com videogames, com o argumento de que jogos são viciantes e podem acabar comprometendo o seu desenvolvimento. E vocês consideram essa uma medida razoável? Será que é uma boa limitar os jovens streamers? Deixa aí nos comentários. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidos que quem? Não são os mineradores. Os chineses, sim, eles também, mas não só eles. Sabe quem foi mais rápido nessa terça-feira? A AMD. Depois de muitos anos ocupando menos de 1% do mercado de servidores, parece que finalmente a AMD tem algo a comemorar com seus EPYC, que após muito trabalho árduo tem conseguido conquistar os corações das gigantes da computação em nuvem e com isso atingir sua maior participação no mercado de CPUs para servidores em anos. De acordo com o relatório da Omdia, bom dia pra você também, cerca de 3,4 milhões de servidores data center foram vendidos no segundo trimestre de 2021, onde a AMD apresentou uma participação de 16%, roubando o mercado da Intel, que também acabou perdendo para as alternativas baseadas na arquitetura ARM, de fabricantes como Huawei, Oracle e Fujitsu. Apesar do relatório estar tudo em dia, entendeu? Um dia. É, muito boa essa. Nem foi a gente que fez, os caras já fizeram o nome com a piada pronta. No ponto de vista da AMD, existe um preocupante aviso ao final, dizendo que a falta de componentes pode tornar a entrega de novos servidores mais devagar, botando freio à expansão da AMD nesse mercado. Mas sabe o que não tem nesse relatório? Essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é a RTX 3060 Ti da Colorful. Ela tá custando 4.899. Então se você tá precisando de uma placa de vídeo forte, essa é a sua chance. E caso você esteja interessado
interessado, o link tá aqui na descrição desse vídeo, logo abaixo o botão de curtir e se inscrever no canal e acima dos comentários. Então corre lá para aproveitar essa promoção bem legal. E por falar em legal, depois da ilustre visitinha dos sensores da terra do Jack Chan, naquela outra notícia, parece que agora o próximo alvo deles foram os mineradores. O Banco Central Chinês anunciou que transações financeiras com criptomoedas agora são ilegais lá na China. E a postura foi adotada, ao menos no papel, como um meio de frear esquemas de lavagem de dinheiro e arrecadação de fundos ilegais, onde até mesmo bolsas estrangeiras estão proibidas de oferecer criptoativos a residentes da China continental, os quais, se forem pegos negociando esse tipo de coisa, podem acabar sendo investigados e punidos. E essa é uma coisa em que eles também são bem especialistas lá, punir. Evidentemente que um anúncio desses feito por um país de peso como a China não ficou sem consequências. No caso, o valor do Bitcoin e de outras criptomoedas sofreram uma queda após o anúncio, e junto os restos de mineração chineses, que também ficaram num precinho top. Onde existe a especulação de que os mineiros deverão acabar migrando para países como os Estados Unidos. E vocês já estão de olho nos restos de mineração vindo da China, baratinho e sem garantia? Deixa aí nos comentários. Mais baratinho mesmo, só esses games gratuitos da Epic, que são bem mais baratos porque eles são de graça mesmo. De graça é sempre, caso você não tenha feito... Bom, você entendeu, né? De graça é mais barato que... É que R$0 também é um valor... É um valor monetário também. 0 também é um valor, porque tem alguma coisa abaixo de 0. Você pode estar devendo para eles, né? Então, se você estivesse devendo, seria mais caro. Na verdade, é um valor neutro. Se você pensar por esse ponto de vista, R$0 é neutro. Porque se você estivesse devendo... aí seria menos ainda, ou mais para quem vai receber no caso. E essa semana foi disponibilizado um jogão, o Europa Universalis 4, que é um excelente jogo de estratégia, daqueles que o objetivo é fazer cosplay de Pink Cérebro para dominar o mundo. E se você não pegou o título da semana passada, corre que até o dia 30 o The Escapistas também ficará disponível gratuitamente. E fazendo as contas aqui, não tá fechando pra gente os números, parece que você esqueceu de deixar o like aqui, de se inscrever no canal e deixar o seu comentário também para os números do YouTube melhorarem e pra gente continuar trazendo mais Loki News, que é de graça e volta toda terça-feira!